Olá a todos e a todas, ouvintes do podcast Smart Host. Bom dia, Gabriel Fonseca, anfitrião na cidade de Pelotas. É um prazer recebê-lo aqui, Gabriel. Você que também está participando com a gente no grupo de WhatsApp do Smart Host, com muitas contribuições relevantes. Então é um prazer ter você aqui, Gabriel. Prazer é meu, Márcio. Eu agradeço o convite para falar desse assunto que tanto eu gosto, né, que é a hospedagem no Airbnb, e aproveito para cumprimentar todos que estão nos ouvindo ou nos vendo nesse momento. Legal, Gabriel. Obrigado. O Gabriel é anfitrião na cidade de Pelotas e ele vai trazer aqui para a gente algo muito interessante, que é uma combinação de diferentes estratégias para poder fazer o aluguel de temporada, né? Com imóveis que são dele, da família, alugados. Então, o Gabriel vai trazer uma experiência diferente aqui, né, das que a gente já trouxe. Nós estamos apenas aqui no nosso segundo episódio desse podcast, então vai ser muito legal ter a sua contribuição, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Gabriel, você pode falar um pouco sobre como você caiu aí nessa história de Airbnb, como que você começou a trabalhar com isso e, enfim, conta um pouquinho para a gente como você começou nessa atividade. Claro. Márcio, eu comecei como hóspede, né? Eu tinha uma viagem para fazer, tinha ouvido falar no Airbnb, uma viagem a trabalho, fui a Porto Alegre e me hospedei no Airbnb, né? Depois disso, como a minha família tem uma casa aqui no balneário Laranjal, que é uma praia aqui de Pelotas, eles têm uma casa onde eles veraneiam. Porém, durante o inverno, ela ficava ociosa. Então, eu sugeri, né, na época, a minha família, da gente colocar à disposição no Airbnb a casa, que é uma casa de praia, mas que consegue acomodar grupos grandes, para entrar, né, algum valor, mesmo que fosse só para sustentar os custos da casa, já que no inverno ela ficava ociosa. Isso foi em maio ou junho de 2017, faz quase 3 anos. E meus pais toparam na época, né, a gente colocou e começou a alugar, aos poucos, começou a alugar e tal, começou a entrar alguns valores, né? Nos surpreendeu até positivamente, porque a gente não achou que pudesse ter uma procura grande no inverno a uma casa de praia, né? Mas aparece diversos tipos de demanda, pessoas que vêm a Pelotas para formaturas, né? Pelotas é uma cidade que tem muitas universidades, pessoas que vêm a trabalho, grupos de trabalho, que aí se dividiam o pessoal entre os quartos da casa. Então, foi uma experiência que foi positiva na época. E, a partir daí, surgiram outras possibilidades, outros imóveis, e a gente deu andamento aí nesse papel de anfitrião. Legal, Gabriel. Gabriel, explica um pouquinho para a gente. Você falou que a casa ficava vazia aí durante o período fora de temporada. Qual é a temporada aí para vocês aí em Pelotas? A temporada aqui é mais pela metade de dezembro, tá? Já se aproximando do Natal, até o final do Carnaval. É o auge do verão. Nisso, nos imóveis que eu tenho na Praia do Laranjal, que é o nosso balneário aqui da cidade. Tá? Nos imóveis no centro da cidade... É próximo, assim, a praia do centro É aí? próximo, são basicamente 10 quilômetros. 10 quilômetros. Eu não sabia que Pelotas tinha praia mesmo, é interessante. Eu achava que Pelotas era a cidade que era afastada do litoral. Na verdade, é lagoa, né? É uma lagoa e tem mar a 50 quilômetros daqui na cidade de Rio Grande, que é a Praia do Cassino, a Praia Entendi. do Laranjal. Entendi, a praia de Água Doce aí, então, a praia do É Água Doce. Laranjal. Ah, legal. É Água Doce, sim. Mas é bem perto também do litoral, se alguém quiser durante o dia dar um pulo no litoral, também consegue voltar no mesmo dia. É perto do litoral sul do Rio Grande do Sul.
que é a Praia do Cassino, que fica na cidade vizinha que se chama Rio Grande. Legal. Tenho até um conhecido, um professor meu que está indo morar no em Rio Grande agora. Mas, então, basicamente de março até ali, talvez meados de dezembro, seria a baixa temporada, um período que é mais difícil de alugar. Mas mesmo assim, mesmo logo no primeiro ano, vocês já conseguiram fazer algumas locações nesse período, nessa casa da praia que vocês tinham. Exatamente. Na época a gente tinha só essa casa, hoje temos, além dessa, compramos outra casa unicamente para explorar Airbnb. E realmente, de março a dezembro, início de dezembro, é muito difícil tu conseguir alugar lá dias de semana. Uhum. Porém, os finais de semana, a gente teve quase 100% de lotação esse ano. Show. Justamente por causa dessa questão das formaturas e outros eventos familiares, né? Às vezes as famílias preferem ficar todas reunidas numa casa que tenha churrasqueira, do que daqui a pouco dividir todo mundo em hotéis, né? E perde aquela proximidade familiar. E de onde vem esse pessoal que vem parar aí nos imóveis de vocês? É do Rio Grande do Sul? Tem gente de fora? Como é que é? Olha, tem de tudo que é lugar, né? Inclusive do Uruguai. Temos bastante uruguaios, porque a gente fica aqui bem no meio do caminho entre Santa Catarina e Montevidéu, Punta del Este, outras cidades do Uruguai, né? A fronteira está a quantos quilômetros aí do Uruguai? Em torno de 300 quilômetros. 300, relativamente perto. Na verdade, tem uma fronteira mais próxima que é em torno de 150 quilômetros, que é da cidade de Jaguarão, que faz fronteira com o Rio Branco. Depois tem no Chuí, o Chuí fica mais ou menos 300 quilômetros daqui, que aí que também faz fronteira com o Uruguai. Uruguai, o famoso Chuí. Mas legal, então você começou com essa casa de praia lá que estava... Antes vocês não alugavam por temporada ela com imobiliária, com porteiro, essas coisas, Não, nada. não. Vocês alugavam... Exato. Até para conhecidos, a gente já havia alugado algumas vezes, mas durante o verão. Uhum. Por exemplo, quando os meus pais e eu junto, nós íamos viajar e a casa ia ficar ociosa e tinha um conhecido interessado em ficar no Laranjal, que é uma casa que tem piscina e tal, a gente alugava, assim, mas aconteceu isso uma ou outra vez só. Uhum. Poucas vezes. E aí, quando você começou lá nessa casa de praia, era você que tomava conta? Quem fazia a limpeza? Quem que cuidava do aplicativo era você? Seus pais ajudavam? Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente. Do aplicativo, eu que cuidava. Tá? Uhum. A faxina, como eram aluguéis assim esparsos, não tinha grande demanda, a faxina, um pouco antes dos hóspedes entrarem, a gente providenciava alguma faxineira, né, para deixar a casa limpa. E meus pais, desde aquela época até hoje, sempre me ajudam em várias etapas do processo, recolhimento, levar roupa de cama e banho limpa, trazer as sujas, muitas vezes lavar, secar, entregar a chave. Mas no caso o aplicativo e a negociação com os hóspedes e o pré-reserva, vamos dizer, ficou ao meu cargo. Você. Mas até hoje a gente trabalha junto. Trabalha com uma equipe aí de responsáveis. E quanto é uma diária aí na praia aí do seu imóvel, dos imóveis da região, só para a gente ter uma noção de valores? Em baixa temporada, em torno de R$300. As casas acomodam em torno de 14 pessoas. 14 pessoas. São casas grandes. Então, digamos assim que o que você consegue, como você consegue obter com o aluguel de temporada no Airbnb é suficiente para pagar pela manutenção,
pela segurança, enfim, tudo, o custo de manter essa casa lá na praia? Sim, essa casa dos meus pais, o objetivo do Airbnb é justamente esse, porque quase todos os dias da alta temporada eles estão lá usufruindo da casa. Uhum. Então, basicamente, a gente aluga mais ela na baixa temporada mesmo, Show. para que com o dinheiro que entre se sustente a casa. Assim. Uhum. Ela provavelmente ela não é superavitária, vamos dizer assim, mas ela se sustenta. A outra casa que a gente comprou para justamente para alugar para Airbnb, sim, ela tem um rendimento muito maior do que teria se a gente alugasse em imobiliária anual. Uhum. E está melhorando, assim, né? À medida que o pessoal vai se hospedando, vai avaliando bem, vai deixando bons comentários, a plataforma vai alçando a minha casa ao topo das buscas, né? Quando o hóspede vai atrás de casa em Pelotas. Então ela está melhorando, assim. Acredito que além de se pagar, ela rende alguns valores de Vai lucro. rendendo melhor. E como que foi, assim, e a escolha dessa casa, assim, você pode explicar um pouquinho como é que vocês escolheram? Vocês queriam uma casa mais perto da praia, escolheram com base no número de quartos? Você pode explicar um pouquinho como que foi o processo de... Porque, assim, muita gente que acompanha o podcast, o nosso canal no YouTube, está às vezes interessado em investir, né? Se você puder contar um pouquinho como é que foi a decisão de escolher essa casa e não a casa do lado, pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso? Claro, claro. Na verdade, a gente estava olhando bastantes terrenos também para de repente construir. Uhum, Estávamos interessados num terreno que tem do lado da casa dos meus pais, essa que foi a primeira que a gente começou a alugar, mas não fruiu o negócio, né? sim. Não. Então a gente deu uma olhadinha nas imobiliárias e tal, e encontramos essa casa que estava num valor bom, tá? Ela estava mais ou menos, se tu pegar a área construída dela, estava mais ou menos 1,7 por metro quadrado, né? 700 metros quadrados? 1.700, 1.700 metros quadrados de área construída. Era Uhum, uma casa que tinha piscina, isso é importante para nós aqui, porque a nossa lagoa aqui, ela tem alguns pontos poluídos, alguns pontos despoluídos, não é todo mundo que gosta de entrar na água, então né? a piscina era boa. Infelizmente. A piscina, 1.700 era um valor do metro quadrado ou era uma casa de 1.700 metros quadrados? Era uma casa bem grande. Eu não não, entendi. a casa de 192 metros quadrados. 192 metros quadrados. E mil e É, setecentos era o custo do metro quadrado, mais ou menos, quando vocês pegaram ela, né? Tá. exato. É. Considerando o custo básico da construção aí, que deve ser uns 1.100, 1.200, né? Tava um valor bom, né, a casa. É uma casa com piscina, a vizinhança, ela é boa. Certo. Para tu chegar nela, tu quase não pega nada de rua de chão batido, né? Uhum, Tudo pavimentado. Ela fica a 3 quadras da praia, isso é relevante para gente. uhum, E era uma casa assim que realmente tu vê que o padrão da construção era bom certo. e, e precisava de pouquíssimos reparos, já dava para comprar e já no mês seguinte mobiliar e anunciar. E essa casa, o padrão de ocupação é mais ou menos o da outra casa? É final de semana também? Ou meio de semana vocês começaram a conseguir alugar, já que estava mais... Fizeram algo mais focado para Airbnb? Como é que foi? É. Ali próximo do Natal até o final do Carnaval, que é a alta temporada, Uhum, a minha ideia é buscar 90%, 95% de lotação. A uhum, gente tem conseguido chegar perto disso. perfeito. A partir de março, né? Março ainda é um mês quente, então os finais de semana a gente com certeza vai alugar todos. E a partir daí é mais o pessoal que está interessado em reunir a família, porque tem algum evento na cidade. Uhum. Alguma formatura, algum batizado, algum aniversário. Então a gente geralmente recebe grupos grandes de família
estão vindo a Pelotas para algum evento. Às vezes vocês devem receber, então, aluguel até de pessoas da própria Pelotas que alugam ali para receber familiares para um desses eventos, casamento, Também, formatura. também, Acontece também. também. Também o formando, né? O formando, é muito comum o formando alugar a casa e disponibilizar para os familiares de longe. Show de bola. Gabriel, e então, das nossas conversas anteriores, já soube que você é um cara que está se mexendo aí, que você está fazendo uma combinação de estratégias diferentes. Que tipo de estratégia você está adotando aí para aumentar a renda que você recebe aí com o Airbnb? Ah, além disso, você está trabalhando hoje só com o Airbnb ou você também tem um emprego, um negócio? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre como o Airbnb faz parte aí hoje da sua vida, dos seus rendimentos? Claro. Eu sou servidor público, eu trabalho Uhum. sou servidor da Justiça do Trabalho, Uhum. já faz 13 anos que eu sou servidor da Justiça do Trabalho, já faz 10 anos que eu trabalho na Justiça do Trabalho de Pelotas, eu comecei em outra cidade, depois Uhum. consegui remoção para cá, Uhum. e sempre estudei para concurso, né? A Uhum. partir do momento que eu desisti de estudar para outros cargos, em seguida surgiu essa ideia do Airbnb. É. Então foi meio que uma complementação assim ao fato de eu ter desistido assim de passar em outros cargos com melhores remunerações, então o Airbnb veio para suprir isso aí. Uma forma de empreender aí onde você já estava, né, também. Sim. Ah, legal. E hoje, como são as estratégias aí que você está montando para fazer a locação, além dessas duas casas que vocês têm aí na praia? Que mais você está fazendo aí em Pelotas? Bom, aqui eu tenho mais dois apartamentos, né? Um é de propriedade nossa, tá? Uhum. E outro eu loquei com direito à sublocação. Perfeito. Então, claro, eu tenho uma despesa maior do que em relação ao outro, porque eu ainda tenho que pagar o aluguel ao proprietário. Uhum. A minha margem é menor, mas com aí umas estratégias boas de precificação e sempre atento ao mercado, eu tenho conseguido deixar a lotação bem boa, 90%, quase 100%, mexendo bastante no preço, né, com Uhum. ofertas de última hora, com ofertas para reserva antecipada e sempre entrando no Airbnb, vendo quanto a concorrência está pedindo, vendo até onde eu posso baixar. E então a gente está conseguindo, apesar da margem apertada, realizar algum lucro também nessa forma.